Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mensagem, o sinal. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Os dons. Irmãs Ângela, Eleide e Raquel, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Deus dá um dom especial para usar. Aos passarinhos Deus dá um ninho, Deus dá as asas para voar. Deus dá o rio, um leito frio, para que as águas possam correr. Deus dá os astros, um céu tão vasto. Deus dá ao crente fé para crer. A cada um Deus dá um dom especial para servir, para usar. Deus deu a mim um coração para o amar, para o servir e o adorar. Dom de orar, dom de cantar, dom de pregar e o dom da fé. É Deus quem dá, é quem reparte a cada um como Ele quer. A cada um Deus dá um dom especial
especial para servir, para usar. Deus deu a mim um coração para o amar, para o servir e o adorar. Deus deu a mim um coração para o amar, para o servir e o adorar. Porém, neste lugar glorioso, sob este pacto, há uma diferença entre o sangue e a vida. O sinal para o crente neste dia é o Espírito Santo. Não sangue, química, mas isso é o Espírito Santo de Deus. E este é o sinal que Deus requer da igreja hoje. Deus tem de ver este sinal. Ele tem de vê-lo em cada um de nós. Então, ouvintes, vamos fixar nisto, é muito importante, este conhecimento, que aliás é o conhecimento que São Pedro coloca nos 7 degraus da estatura do homem perfeito. É o 3º degrau. A base é fé, depois vem virtude e logo conhecimento, a ciência de Deus. E esse conhecimento do significado do relacionamento que tem o Velho Testamento com o Novo Testamento é próprio do cristão, faz parte da vida do cristão. Por isso, o cristão lê a Bíblia, no Velho Testamento, ele absorve o Novo Testamento. Ele absorve a Cristo, ao Espírito Santo. O judeu, o tradicional judeu, não vê Cristo, não vê o Espírito Santo no Velho Testamento, que para eles não é o Velho Testamento. É a lei de Deus, como de fato é. Mas eles não podem ver Cristo e nem tampouco o Espírito Santo, como o cristão vê no Velho Testamento, porquanto no Novo Testamento ele encontrou a Cristo e o Espírito Santo. Paulo disse que Cristo era a rocha era Cristo, e que Moisés preferiu carregar o vitupério de Cristo do que sentar-se no trono de Faraó. Então, Cristo, no Velho Testamento,
é o Jeová do Novo Testamento. O Jesus Cristo do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento. Isso Deus falou em voz audível para o profeta desta era. Então, nesse conhecimento, nós ganhamos isto, com certeza, esse conhecimento da vida do animal que não podia voltar sobre o crente, porque era um animal e somente falava de uma consciência, mostrando que viria um sacrifício perfeito. Aquela oferenda, aquela oferta em sacrifício, falava de uma consciência mostrando que viria um sacrifício perfeito, que foi Jesus Cristo, realmente, lá no Calvário, no seu sacrifício. Então, nós encontramos no Velho Testamento todo o sofrimento de Jesus. Nós encontramos o seu nascimento, encontramos todo o seu ministério, encontramos a sua derrota por nós e o seu triunfo por nós. Veja, somente um livro do Velho Testamento, Isaías. Ele é chamado o evangelista do Velho Testamento. Contém 66 capítulos, enquanto a Bíblia tem 66 livros. E ele fala da virgem que conceberia, ele fala do filho que nos nasceu, ele fala que esse filho é pai da eternidade, é príncipe da paz, é conselheiro, é maravilhoso. Tudo isso atributo de Deus. E ele fala que Jesus tomou sobre si as nossas iniquidades, tomou sobre si todos os nossos pecados, que ele não teve parecer nem formosura, para que o desejássemos. E ele afirma categoricamente que pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja como isso fica tão completo no Velho Testamento. Todas as vezes que você ler, você vai encontrar lá no Éden, quando Deus matou um cordeiro, tirando a pele para vestir Adão e Eva. Ali começou. Exatamente aquilo que, representando o início, mas daquilo que já havia acontecido antes da fundação do mundo. Porquanto a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo foi sacrificado antes da fundação do mundo. Mas tudo falou como sombras. Enquanto as sombras do entardecer aparecem, como houve o entardecer ali, do Velho para o Novo Testamento, agora há um entardecer, um escurecer para a nova vida. A nova era que eles tanto falam nela. Se trata do milênio, se trata da eternidade, precedida pelas bodas do Cordeiro durante 3 anos e meio, enquanto a terra estará em grande tribulação, em grande aflição, em grande sofrimento, sendo assim queimada pelo fogo atômico, por último. E Jesus introduzirá o milênio,
E agora, então, não precisamos de testamentos. Depois que você recebe a propriedade e que a escritura é lavrada em seu nome, baseada num testamento, então não precisa mais. Isso é tremendo, é maravilhoso ser cristão. Ser cristão é ser herdeiro de Deus. Então, nós vamos ver que as sombras do entardecer aparecem, têm aparecido. E a ira está a ponto de ser derramada do alto. Essas consequências aqui embaixo é uma coisa: terremotos, delinquência, a opressão dos ricos, a política pervertida, a injustiça, tendo seu maior tribunal, Supremo Tribunal da Injustiça, fazendo justiça numa terra de injustiça. O que é que se pode tirar do meio de um povo como governantes, dirigentes, se esse povo não teme a Deus, não quer saber da vida através de Deus, através do Espírito Santo, quer saber da vida através dos meios naturais, mas não do espiritual. Então tudo tem escurecido. E a ira do alto, a ira que cairá do alto, o homem jamais pensa, jamais passa pela sua memória, pelo seu conhecimento. Podem aprofundar em todas as ciências, que não passa pela memória deles. Sodoma, os seus sábios ali não sabiam, não passava pela memória deles que Sodoma seria queimada. Mas Abraão sabia, o espiritual sabia, os cientistas antediluvianos não tinham conhecimento, não passava pela memória deles que pudesse chover a ponto do mundo, da terra ser mergulhada e perecer a todos. Não passava pela memória deles, como não passa agora também, o que significa a taça da ira de Deus ser derramada. Ora, há um abrigo ali no Egito quando a ira seria derramada. Então, o povo de Deus foi preservado. O povo de Deus sabia. O profeta de Deus sabia. E por isso ensinou o povo, orientou o povo, dirigiu o povo. Segundo o assim diz o Senhor. E cada família expôs o sinal. Tomou o seu cordeiro de acordo com as exigências de Deus. Sacrificou. Tomou o sangue e passou nos umbrais das portas.
e a ira não pôde cair sobre eles. Agora, para quem conhece a história de Israel, veja só, Paulo diz que tudo foi sombra para nós. Porque haveria de acontecer. O Velho Testamento, tudo que aconteceu lá no deserto, Paulo disse, foi para nós. Então veja, a ira sendo derramada do alto sobre as nações ímpias e sobre os incrédulos ímpios, sobre os que professam sem possessão, professam sem possessão. Esse evangelho leite desnatado. Professam sobre estas coisas. Eles sabem falar sobre escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Eles sabem falar de Deus. E muitos, a grande parte hoje do mundo, se beneficia da cura divina, de prosperidade, tudo em torno de dinheiro, tudo em torno do natural, como se fôssemos permanecer aqui para sempre. Parece que tentam fazer dessa terra um céu. Não sabem que todos terão que morrer, para depois seguir o juízo, enquanto que aqueles que expuseram o sinal serão ressuscitados na primeira ressurreição, e os que estiverem vivos serão transformados com eles, subindo para as nuvens, encontrar o Senhor literalmente em seu corpo glorificado. Ora, Ele deu o passe para isso. Ele pagou a passagem para isto. Você talvez não possa ir ali em um outro país, em um outro estado, conhecer uma outra capital do próprio Brasil, mas, no entanto, você conhecerá a glória eterna, com passagem paga. O sinal foi pago lá no Calvário. E você corresponde com essa eleição, com essa predestinação. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoou. Deus te lembrou de coisas que te abençoam. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por você ter parado para ouvir este programa, entrado aqui por esta página amiga, página da família cristã, Tabernáculo da Fé Brasília, promovendo para você estas programações sadia, de alto nível, que te catequiza com o ensinamento da palavra de Deus. Ame isto, divulgue isto para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Divulgue. E isto você estará nos ajudando a evangelizar. Todo o nosso querer é levar esta palavra ao coração de todas as gentes, pois esta é uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele diz: quando este evangelho for pregado em toda a terra, então cumprirá o meu propósito.
É o propósito de Deus que este Evangelho chegue a cada coração, em cada território deste solo que Deus criou para os seus filhos viverem. Obrigado por você ter parado para ouvir este programa. Nossa igreja está localizada ali no entorno de Brasília, ali no Novo Gama, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Hoje, terça-feira, teremos o nosso culto maravilhoso em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. Hoje às 19 horas, não perca, leve sua família. Logo mais às 19 horas, grandioso culto teremos em Taguatinga Norte, na nossa igreja filial, lá na CNF1, setor F Norte, no subsolo do edifício Praia Mar, em Taguatinga Norte. Hoje, terça-feira, a partir das 19 horas. Não perca, esteja lá conosco. Amanhã, quarta-feira, no Novo Gama, o bairro Pedregal, quadra 479, lote 16, culto de oração e adoração a Deus. Participem, juntos de mãos dadas, vamos ser abençoados por Deus ali. Olha, não desligue seu aparelho que você está ouvindo este programa. Teremos mais meia hora de programação, Fé para Vencer, ao seu favor. Nosso abraço. Continuemos ouvindo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mensagem, o sinal. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Minha oração. Irmãs Flávia e Raquel, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Deus
estou aos teus pés, pedindo tua compaixão. Nada mereço, sou tão infiel, ó Senhor meu Deus, ouve a minha oração. Deus, dá-me o teu auxílio, segura bem minha mão. Tu és meu grande amigo, estás comigo, ouve a minha oração. Meus queixumes eu conto a ti, buscando uma solução. Meu sofrimento quase não tem fim, tudo eu conto a ti nesta minha oração. Estás comigo, ouve a minha oração. Deus, dá-me o teu auxílio, segura bem minha mão. Tu és meu grande amigo, estás comigo, ouve a minha oração. É dessa maneira que tem de ser com cada crente hoje, cheio do Espírito Santo. Um sinal que o sangue derramado do Cordeiro, aquela vida que estava no Cordeiro, voltou e está publicamente selado aí dentro, para que todos os que passam, falam com você, se relacionam com você, vejam que o sangue foi aplicado. E o sinal da vida estava naquele sangue, está sobre você. Você está salvo da ira. Só isso. Não
filiação de membro. Ouvintes, a maneira que Deus proveu para que o pecador seja salvo, o homem seja salvo, é o sacrifício. Isso é tanto verdade que a Bíblia diz que ele sacrificou o Cordeiro, Senhor Jesus Cristo, desde antes da fundação do mundo. Ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. E por isto, os nomes dos eleitos predestinados estão também escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. O meio foi o sacrifício. No Éden, assim que Adão caiu da palavra, o que foi feito? Em primeiro lugar, um sacrifício. Pelo próprio Deus. Ele não mandou Adão matar o cordeiro, tirar a pele e lhe cobrir. O sacerdócio foi do próprio Deus. E logo, por revelação divina, o filho de Adão, Abel, ofereceu um sacrifício. Do mesmo jeito que Deus proveu. Deus tomou um cordeiro, Abel tomou um cordeiro. Sabendo por divina revelação que a coisa não havia sido fruta, verduras, coisas assim, mas era sangue. Então, aquele sacrifício marcou a distinção entre o verdadeiro e o falso. A distinção entre o verdadeiro culto e o falso culto. A verdadeira adoração e a falsa adoração. O mérito não foi de Abel. Isso estava na perfeição do seu sacrifício. Então você vem, através das eras, caminhando neste pensamento, e ainda lá no Éden, você vê a rejeição de Deus para com o culto de Caim, que ofereceu coisas bonitas. O sacrifício de Abel foi horrendo. O de Caim foi lindo, bonito, florido. Então você acompanha desde lá até aqui. Esses dois cultos continuam durante todo
esse tempo, todos estes séculos, desde então, esses dois cultos são praticados. Esses dois sacrifícios são praticados. O que agrada a Deus é pôr uma semente. O que não agrada a Deus, não combina com a revelação, também é pôr uma semente. E essa semente do verdadeiro, você sabe, Jesus explica que o trigo foi semeado pelo Senhor e o joio foi semeado pelo diabo, pela serpente. Então você vai colocando uma coisa sobre a outra, como um tijolo sobre o outro, no prumo, e você terá uma parede no prumo, perfeita. Agora, como poderia haver um sacrifício mais perfeito do que o próprio Deus tornando-se a expiação? Então eles ofereceram o substituto. Aqueles que ofereceram por revelação, porque mesmo depois disto, nós temos exemplo de Balaão. Ele ofereceu também sacrifício com a mesma matéria, com os mesmos elementos. Mas mesmo tendo cordeiro, existem dois cultos. Isto em função da semente. Porque Satanás implantou um espírito religioso. E assim, ele pôde enganar as nações. Enganar o mundo chamado cristão, especialmente. Porque só se engana quem está no cristianismo. Agora, nós vemos claramente que aquilo apontava para o sacrifício perfeito. O cumprimento daquele tipo que era oferecido com temor, com aceitação da alma daquele adorador. Então isso veio a se materializar no próprio Deus. O sangue de Jesus Cristo é o sangue do próprio Deus. Ele comprou a sua igreja com seu próprio sangue. Então voltemos a isto. Todos nós sabemos como poderia haver um sacrifício mais perfeito do que o próprio Deus, tornando-se a expiação. Nós sabemos que foi o próprio Deus se tornando a expiação. Porque Deus é espírito. E o espírito não sangra.
E Deus se fez carne. Nasceu de mulher, por isso é filho. Veja que Isaías o qualifica como filho e ao mesmo tempo como pai da eternidade. João afirma que o filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Jesus Cristo é a plenitude da divindade, afirma o apóstolo São Paulo. Então este foi e é o sacrifício perfeito, para o qual o Cordeiro, desde o Éden, apontou. Ele mesmo, o próprio Deus, quando se fez carne em seu próprio sangue criador, a única maneira que a vida de Deus podia voltar. Porque a do animal não podia voltar sobre o crente. E voltava logo em seguida com os mesmos desejos. Mas agora, desde o Calvário, desde o Pentecostes, é diferente. A vida do Cordeiro de Deus vem sobre o crente. Vou e venho para vós. Jesus afirma isso em São João, capítulo 14. Isto quer dizer que quem veio foi ele. Vou e venho para vós. Por quê? Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós. Tudo o mesmo Deus. Deus sobre nós, Pai. Deus conosco, Filho. Deus, o mesmo Deus em nós, Espírito Santo. Que, aliás, Espírito Santo, Pai do Senhor Jesus Cristo. Foi quem o gerou. Pai da carne, daquele que se fez carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, Deus, o Emanuel, Deus conosco. E agora Deus em você, Cristo em você, é que faz realmente o corpo filho de Deus. Filho de Davi, filho do homem e filho de Deus. Filho de Deus é o seu corpo. É a igreja de Cristo. Vou e venho para vós. Vamos deixar o sangue, o sacrifício lá em cima, por conta de Deus. Mas uma coisa é certa, pouco resolve, nada resolve. O sacrifício lá no trono, lá em cima, se não estiver no seu coração, aquele trono. Por isso o profeta diz que o trono da expiação está no coração. Porque se não estiver no coração, na vida, não importa quanto sangue haja lá em cima, que aliás não é a química, não é a química do sangue, é a vida. Isso está aqui desde o Pentecostes. É o Espírito Santo que é o sinal.
Se é difícil para nós, se tememos ter o Espírito Santo, como diz o profeta, então esse não é um problema de Deus, é um problema nosso. Deus já fez e faz de sua parte. Porque todos nós nascemos pelo sexo. E, portanto, a vida que está nisso é do mundo. E essa vida não permanecerá. É uma coisa já julgada e condenada. Não se pode remendá-la. Não há maneira de remendá-la. Não há maneira de polir. Não há maneira de evitar a sepultura. Não há maneira de melhorá-la. Tem de morrer. Esse é o único requisito que há. Tem de morrer. Você entende que há muitos requisitos que você tem, é um agente livre. Você atende, pratica, obedece se quiser. Mas o requisito da morte não tem quem possa rejeitar. Não tem o mais rico do mundo. Não tem o mais poderoso do mundo que possa rejeitar. E graças a Deus que você não rejeitou a vida eterna em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente maravilhosa. Você fez uma grande escolha, uma grande opção, parar e sintonizar a página Tabernáculo da Fé Brasília para ouvir este programa maravilhoso, programa produzido com muito amor, com muita dedicação ao seu favor. Esperamos que você tenha sido grandemente abençoado aí, ouvindo este programa. Olha, este programa é o programa da Igreja Tabernáculo da Fé Brasília, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte, na CNF1, setor F Norte, no subsolo do edifício Praia Mar, em Taguatinga Norte. Nossos cultos ali será hoje, não é? Hoje, terça-feira, às 19 horas. Não perca, leve sua família. Hoje, à noite, às 19 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF1, setor F Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Um lugar bem conhecido, viu? Hoje, às 19 horas e sábado às 18 horas, temos culto ali na igreja em Taguatinga Norte. Amanhã, quarta-feira, nosso culto será em nossa igreja no Novo Gama, no bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. Ao lado do Gama, em torno de Brasília, viu? Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, na entrada ali do bairro Pedregal. Você vai ver o posto Ipiranga. A quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, você vai encontrar ali a nossa igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, culto de oração e adoração a Deus. Sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Domingo de manhã, onde você não pode perder, leve sua família, escola bíblica dominical, 8 horas da manhã. E à noite, às 18 horas,
culto de cura divina, milagres e libertação. Leve sua família. Eu desejo te ver ali e ver você saindo abençoado de nossos cultos que temos ali, lá no Novo Gama, no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. O entorno de Brasília está o Novo Gama, viu? Aguardamos você lá. Amemos isto. Obrigado a você por ter parado para ser abençoado por este maravilhoso programa de Fé para Vencer. Amanhã estaremos de volta com mais uma programação de Fé para Vencer. Porém, você não desligue seu aparelho, continue, porque esta página estará transmitindo agora das 6 às 7 da manhã, nosso culto doméstico. São reprises de nossos cultos que temos lá na nossa igreja Tabernáculo da Fé Brasília. Assista o culto para você ver a natureza de nossos cultos ali e você estar lá conosco, somando neste número de gente que ali participa de nossos cultos. É bom ter você conosco ali. Deus te abençoe. Prossiga, não desligue seu aparelho, porque teremos mais bênçãos pela frente. Deus te abençoe, nosso abraço. Até amanhã com mais um programa Fé para Vencer ao seu favor. Deus abençoe.